Fala galera, seja bem-vindo aí à nossa teleaula de matemática básica. A gente vai continuar aqui a nossas teleaulas sobre a equação de segundo grau. Hoje a gente vai falar sobre Bhaskara, tá? Pessoal, a nossa equação do segundo grau, a gente já sabe que a equação do segundo grau ela tem uma lei de formação, que ela é ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? Essa é a lei de formação de toda a equação do segundo grau. E a nossa fórmula do Bhaskara é: a variável x é igual ao coeficiente b negativo, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2, que multiplica o coeficiente a. E o valor desse delta, como a gente encontra esse delta? Coeficiente b ao quadrado menos 4ac, certo? Algumas observações aqui, pessoal, em relação a esse delta, tá? Que é o b ao quadrado menos 4ac. Se o delta for maior do que zero, quando eu coloco aqui maior do que zero, pessoal, ele está falando que se o delta for positivo. Se o delta for positivo, ele vai ter, a equação do segundo grau vai ter duas soluções diferentes, tá? Se o delta for igual a zero, tá? A equação só vai ter uma solução. Já se o delta for menor do que zero, ou seja, se o resultado que o delta apresentar for negativo, não vai existir solução. Tá? Essas aí as observações importantes sobre o delta. Temos que ficar atentos. Temos aqui um exemplo, pessoal, de x ao quadrado, tá? De x ao quadrado mais x igual a 20. Essa aqui é uma equação de segundo grau? É. Entretanto, ela não está organizada como a lei de formação. Então, a gente vai organizar. Colocar o 20 para o primeiro membro. Fica assim, organizando. X ao quadrado mais x menos 20 igual a zero, tá? Organizado, vamos agora escrever os coeficientes. O valor de A. O valor de A, nesse caso aqui, pessoal, que é o número que acompanha o x ao quadrado, no caso aqui é 1. Tá? E o valor de B também é 1, porque só tem um x. E o valor de C é menos 20. Tá? Então, bora. Vamos calcular primeiro o delta. O delta é quem? É b ao quadrado menos 4ac. Tá certo? Então, vamos lá calcular. O delta é igual. Quem é o b? O b é 1. Então, fica 1 elevado a 2. Menos 4, que multiplica o valor de A. Quem é A? 1. Que multiplica o valor de C. Que é quem? Menos 20. Então, a gente vai colocar aqui entre parênteses só para por conta do sinal. Então, o delta fica 1 elevado a 2, pessoal, é a repetição de 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Só que aqui é menos. Menos que multiplica menos, fica mais. Então, o valor do delta é igual a 1 mais 80. No caso, 81. Então, veja que nesse caso aqui, o delta deu um valor maior do que zero, um valor positivo. Então, nós vamos ter nessa equação aqui, tá, duas soluções. Então, bora lá para a equação do Bhaskara. Fica x é igual o coeficiente b negativo, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Vamos substituir. X é igual. Pessoal, pela definição da fórmula, o b tem que ser negativo. Não importa se o b aqui é positivo, tá? Mas se o b for negativo, você faz o jogo do sinal do menos da fórmula com o menos do número que tiver. Mas no caso aqui, o b é positivo, então ele fica negativo. Mais ou menos a raiz quadrada. Quanto vale delta, pessoal? O delta vale 81. Dividido por 2, que multiplica o valor de A. E o A é quanto? 1. 2 vezes 1. Certo? Então vai ficar assim. Isso é igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 81, 9. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então pronto, nós temos aqui que o valor de x é menos 1, mais ou menos 9, dividido por 2. Pensar que nós temos o x1, tá? Que nós vamos fazer com a soma. Fica menos 1 mais 9 dividido por 2.
E nós vamos ter o x2, que é o menos 1 menos o 9, dividido por 2. Por que eu estou usando x1 e x2? Tá? Por conta, pessoal, bem aqui na fórmula, a gente está usando o que é mais ou menos a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada a gente sabe que tem duas soluções, uma positiva e uma outra negativa. Então, vamos resolver. Sinais diferentes, pessoal, aqui no x1, sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Tá? Já no x2, sinais iguais repete o sinal e soma. O sinal a repetir é o menos. 1 mais 9, 10. 10 dividido para 2, 5. Negativo. Então veja que se concretizou verdade. O nosso delta, como sendo maior do que zero, deu duas respostas diferentes, ó, 4 e menos 5. Então, pessoal, para a equação do segundo grau, sempre você vai usar essa fórmula do delta e da fórmula do Bhaskara, tá? Isso se repete para todas as equações aí que você vier a trabalhar em equação do segundo grau, ok?